Livro do profeta Jonas, primeiro capítulo. Leremos a partir do primeiro verso e apenas até o verso de número 3. Tema da minha conversa com você nessa manhã: Jonas e o caminho da cura para a alma. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, e depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra, e você diz: amém. Deixa eu fazer uma afirmação que talvez te choque, talvez não. Talvez te incomode, talvez não. Talvez você concorde com ela, talvez não. A afirmação que eu quero fazer nessa manhã é que é possível uma pessoa ser temente a Deus, amar a Deus, viver para Deus e ainda assim ser enferma de alma. Eu vou repetir para você digerir. É possível uma pessoa temer a Deus, amar a Deus, viver para Deus e ainda assim ser enferma de alma. Carregar em seu interior certas toxicidades, certas angústias, certas amarras emocionais. E a Bíblia Sagrada está recheada desses exemplos. Gente como Sansão, por exemplo, que conhecia Deus, que conhecia o poder do Espírito Santo, que tinha um chamado extraordinário, mas que ao longo da vida permitiu que suas próprias crises, que suas próprias buscas, que suas próprias lacunas se colocassem como um problema. Gente como Pedro, por exemplo, que apesar de todas as experiências com Jesus, apesar de todos os sinais e maravilhas que viu e até que protagonizou, em algum momento precisou ser repreendido pelo próprio apóstolo Paulo, que identificou falhas no caráter de Pedro. Falhas que eram fruto de suas carências, de seus medos, de suas angústias, de suas aflições. Poderíamos falar sobre Davi, poderíamos falar sobre vários dos reis de Israel, poderíamos falar sobre Elias, que talvez seja um dos casos mais emblemáticos da Bíblia por ter vivido o que hoje nós conhecemos como depressão. Elias que, depois de uma vitória tão extraordinária, tão retumbante, tão sem precedentes na história, se enclausurou, se fechou numa caverna e pediu para morrer. Precisou ser atendido pelo primeiro psicoterapeuta anjo da história, que foi lá ajudá-lo a fazer coisas simples como comer, se cuidar e retomar a sua trajetória. E para mim um dos exemplos mais fortes de uma pessoa
cheia de Deus, mas ao mesmo tempo enferma de alma, é o profeta Jonas. Esse Jonas, filho de Amitai, que tinha um ministério em Israel. Às vezes a gente olha para Jonas e por causa do conhecimento que nós temos da história dele, nós pensamos que ele era um homem duro, frio, indiferente a Deus, mas muito pelo contrário. Jonas servia a Deus, Jonas amava a Deus, e Jonas era um homem que ouvia a voz de Deus. Porque a história do livro de Jonas começa dizendo: a palavra do Senhor veio a Jonas. Quando você lê o livro dos reis, você descobre que houve profecias em Israel que se cumpriram de forma evidente e extraordinária e que foram proferidas por Jonas. Jonas era um homem que tinha comunhão com Deus. Jonas era um homem que servia a Deus e que era usado por Deus de forma excepcional. Jonas ouvia Deus falar e falava o que Deus lhe falava. E esse é o tipo de gente mais maravilhosa que existe. Gente que ouve a voz de Deus e que fala o que Deus fala. Não pode haver pessoa melhor para a gente conviver do que aquela que ouve Deus falar e que compartilha com a gente aquilo que Deus fala. Quando o José falou para o faraó assim: coloque um homem sobre o trono do Egito que administre os recursos do Egito, que armazene o excesso de recurso no Egito e assim prepare o Egito para tempos difíceis que virão. O faraó olhou para os seus conselheiros e perguntou: quem pode ser mais sábio e mais adequado do que esse homem com quem Deus fala? Quando eu conheço uma pessoa com quem Deus fala, eu quero conviver com ela. Quando um marido ouve Deus falar, ele é uma bênção na vida da mulher. Quando a mulher ouve Deus falar, ela é uma bênção na vida do seu marido. Quando pais ouvem a voz de Deus, eles são bênção na vida dos seus filhos. Quando filhos ouvem a voz de Deus, são bênção na vida de seus pais. Pessoas que ouvem a voz de Deus fazem a diferença na sua geração. Nós precisamos ouvir mais o Senhor falar. Em meio a tantas vozes que nos confundem, em meio a tantas palavras atravessadas, contraditórias, é preciso abrir o coração para a voz do Senhor, para a palavra de Deus, para o Espírito Santo. E Jonas era um homem que ouvia Deus falar. Veio a palavra do Senhor para Jonas. O problema é que, de repente, a palavra do Senhor que veio para Jonas desencadeou toda uma série de eventos que revelaram que Jonas tinha áreas da sua vida que precisavam ser tratadas. Veio a palavra do Senhor para Jonas e Deus lhe disse: Jonas, vá até Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade chegou até mim. Jonas sabia o que isso significava. Quando você lê o livro de Jonas, você descobre que Jonas chega a dizer isso para Deus: eu sabia que o Senhor salvaria esse povo. Tu és Deus clemente, misericordioso, que te arrependes do mal. Eu tinha certeza que essa história ia acabar assim. Então, quando a palavra de Deus veio a Jonas dizendo: vá até Nínive, o coração de Jonas se fechou. Por quê? Porque Nínive era a capital da Síria. A Síria era o império daquela época. E Israel vivia debaixo do horror que representava a possibilidade de uma invasão assíria em seu território. A Síria tinha um jeito de invadir e conquistar muito peculiar.
Quando ela chegava numa nação, quando ela chegava numa terra, quando ela chegava num povo, com seus exércitos enormes, gigantescos, a primeira coisa que os ninivitas faziam, matar o rei, para que o povo não tivesse governo. Matar o sacerdote, para que o povo não tivesse culto. E matar o profeta, para que o povo não tivesse uma palavra. O problema de Jonas é que o profeta de Nínive, de Israel, por muitos anos foi o seu pai. E enquanto seu pai era profeta, Nínive era a maior ameaça que existia para a família de Jonas. Porque as insinuações da Assíria de invadir Israel significavam para a família do rei, para a família do profeta e para a família do sacerdote que haveria luto na casa. Então Jonas cresceu num mundo em que a Síria era um inimigo poderoso e potencial, próximo até. Jonas cresceu num mundo em que a Síria era um inimigo a ser vencido, mas humanamente falando, impossível de ser vencido. Jonas cresceu num mundo em que ele fantasiava no seu coração infantil que tudo seria melhor se os assírios não existissem. Então Jonas era um homem que abrigava no seu coração o desejo de que a Síria fosse destruída. Todas as vezes que os exércitos assírios se movimentavam, os israelitas temiam e Jonas temia pela sua casa. Todas as vezes que os assírios invadiam algum lugar e faziam o que sempre faziam, Jonas temia pela sua família. Jonas cresceu abrigando no peito a ideia de que o mundo seria um lugar melhor se os assírios não existissem. Quantos de nós já não nos vimos nessa condição de julgar que a vida seria melhor se alguém não existisse? Alguém que cruzou o nosso caminho. Alguém que inviabilizou o nosso projeto ideal de felicidade. Porque o que é mágoa? O que é rancor? Mágoa, rancor, ressentimento são sentimentos que decorrem dessa sensação de que alguém, tendo cruzado o nosso caminho, tendo feito algo contra nós, inviabilizou definitivamente o nosso projeto pessoal de uma felicidade ideal. De modo que nós nunca mais seremos quem poderíamos ser, nunca mais teremos o que poderíamos ter, nunca mais chegaremos onde poderíamos chegar depois que essa pessoa passou pela nossa vida. Então a raiva, o ódio, vem desse sentimento de que a vida nunca mais será a mesma por causa desse ou daquele. E o pensamento de que a vida teria sido melhor se esse ou aquele não existissem é o que está na base do nosso desejo de morte do outro. Razão pela qual Jesus disse: se você odiar no seu coração, você já matou. Porque o desejo de morte do outro não é apenas o desejo de matar o outro, é o desejo de um mundo onde o outro não exista. Jonas tinha tudo isso de sentimento em relação à Síria. E aí vem Deus e diz assim: eu quero que você vá lá pregar. E Jonas diz: está de brincadeira. O senhor deve estar me confundindo com outro. O senhor sabe que para mim esse tipo de coisa não se pede. Tanto foi forte a palavra de Deus para Jonas, que Jonas decidiu, sendo homem de Deus que era, fugir da presença do Senhor. Coisa que frustrava, que atentava frontalmente contra
a própria fé de Jonas, porque Jonas sabia que fugir de Deus é impossível. Sabe aquela vez que seu filho entrou atrás da cortina para se esconder de você e você viu os pezinhos dele, a barriguinha dele, o reflexo dele? Mas ele realmente acreditava que estava escondido? Às vezes a gente faz isso em relação a Deus. Estamos totalmente descobertos, à vista, mas acreditamos que estamos escondidos. E Jonas quis fugir da presença de Deus. E aí a história você conhece. Nínive e a Síria são para a direita no mapa, subindo como a nordeste. Jonas pega para a esquerda do mapa, descendo como a sudoeste. Direção contrária. Vai até um porto, compra uma passagem. É bonito de ver como algumas pessoas são capazes de gastar dinheiro com aquilo que só vai prejudicar a vida delas. Jonas compra uma passagem, diz a Bíblia. Está disposto a pagar o preço de fugir da presença de Deus. Entra num navio para Tarsis, que naquele momento poderia ser considerado o fim do mundo. Para usar uma ilustração que nos faça algum sentido, seria como se você decidisse ir para o Japão. Fim do mundo. Ninguém vai me achar lá. E no meio da navegação, uma tempestade vem, quase que afunda o navio. Jonas dorme no porão do navio. Os marinheiros tentam salvar a vida deles e de Jonas, que finge que não é com ele aquilo. Quando alguém o chama e diz: Jonas, você está dormindo, nós estamos quase afundando, já jogamos toda a carga do barco para fora. Jonas diz: eu estou aqui porque eu sei que essa tempestade é por minha causa. Jonas é o cara que sabe que não é só a vida dele que ele vai destruir fazendo o que está fazendo, é a dos outros. Mas ele faz mesmo assim. Sabe o marido que sabe que o que ele está fazendo não vai prejudicar só ele, mas a esposa, os filhos, e ainda assim ele faz? É um canalha. Mas faz. A mulher que sabe que o que ela está fazendo vai machucar todo mundo ao redor dela, mas ela faz mesmo assim. Porque está com o coração enfermo, com a alma enferma. Jonas diz para os marinheiros: nós vamos todos morrer por minha causa. Aí os marinheiros dizem: mas nós não queremos morrer por tua causa, Jonas. Aí Jonas diz: então me joguem fora do barco. Aí os caras entram numa crise ainda maior. Nós não queremos morrer e nem jogar você para fora. Porque aí é o marido dizendo para a esposa: larga de mim. Aí ela fala: burro, eu não quero largar de você. Eu quero que você mude. O pai diz para o filho assim: arruma outro pai. Ô, meu irmão, por que você está fazendo isso? Ninguém quer te matar. Quer dizer, às vezes sim. Ninguém quer expulsar você da vida, quer que você melhore. Mas o Jonas é tão doente de alma que ele está preferindo morrer do que consertar. E aí quando os marinheiros veem que não vai ter jeito, jogam ele para fora. Aí a tempestade passa e os marinheiros se convertem ao Deus de Jonas. Aí Jonas está lá, afogando, achando que agora sim ele não precisa mais ir para Nínive. Deus manda um Uber aquático, que vai lá, pega Jonas e deixa Jonas em Nínive. Incrível.
Quando Jonas dá por si, ele está em Nínive. E aí ele vai para Nínive do jeito que ele está. Você conhece a história. Jonas foi engolido por um peixe e foi, a Bíblia não usa essa palavra, mas eu vou usar, foi vomitado em Nínive. Tente imaginar por um segundo a condição visual e olfativa de Jonas. Ele entra em Nínive, eu imagino Jonas com alga na cabeça. Roupa toda suja, molhado, fedendo. E a Bíblia diz que Nínive era uma cidade grande. Ela exigiria 3 dias de caminhada para ser cruzada. Jonas faz o trabalho dele em uma tarde. Mais ou menos quando você para no semáforo e alguém vai te dar um folheto de uma empresa, você abre o vidro, quando você pega o folheto tem 80 folhetos. A pessoa vai terminar aquele trabalho em 15 minutos. Jonas cruza Nínive em uma tarde e gritando uma frase: 40 dias e Nínive será subvertida. Não é o que Deus falou com ele, é o que ele deseja. Porque tem gente que não fala do que ouve de Deus, fala do que ouve de si mesma. E quando alguém fala do que ouve de si mesmo, não está falando o que Deus mandou falar, não está transformando ninguém, está apenas expressando as suas próprias misérias interiores. O que Jonas está fazendo em Nínive é falar do seu desejo de que Nínive seja destruída. 40 dias e vocês vão morrer todos. Imagina, você vai pregar aqui em Aracaju, lá no terminal urbano. Pega uma caixa de madeira, sobe em cima. Pessoal, atenção de vocês, só um minuto. De repente, para um monte de gente ali, começa a te ouvir, você fala assim: só vim aqui dizer que 40 dias vocês vão morrer. Obrigado pela atenção, estou indo embora. É o evangelismo mais porco da história. Nínive não quer, Jonas não quer que Nínive se salve. Jonas quer que Nínive seja destruída, e é isso que ele prega: 40 dias vocês vão morrer. Só que aí alguém ouve Jonas, incrivelmente alguém ouve. E fala: esse rapaz deve estar certo. Ele está sujo, fedendo peixe, falando qualquer coisa, mas ele deve estar certo. Porque se tem um Deus no céu, ele não deve estar contente conosco, nós somos ruins demais. Aí esse sujeito conta para o outro, fala: rapaz, hoje eu ouvi um cara falando que nós vamos morrer. Ele cheirava peixe, mas ele diz que nós vamos morrer e eu acho que ele tem razão. Aí o outro ouve, acredita e vai falar para outro. Aí você sabe como é telefone sem fio, né? Chegou um cara aqui vendendo peixe e ele falou que nós vamos morrer. Aí vai para o outro. Chegou um cara aqui, trazido por peixes, e ele diz que nós vamos morrer. Aí de repente o telefone sem fio chega no rei. E alguém diz: rei, fomos visitados por um homem, metade peixe, e ele disse... E o rei fica chocado e diz: não, se Deus existe, é possível que isso seja verdade, nós vamos morrer. E ele se arrepende e decreta um arrependimento nacional, jejum, e todo mundo vai adorar a Deus para que Deus tenha misericórdia. Enquanto isso, Jonas sai da cidade, vai até uma montanha onde ele espera ver os fogos. Ele se senta para esperar 40 dias para Nínive ser destruída. Nesse tempo em que ele está ali, nasce uma planta e de forma extraordinária ela cresce ao ponto de começar a fazer sombra para Jonas. E diz a Bíblia que Jonas se afeiçoa a ela, de modo que começa a cuidar dela e se sentir cuidado por ela. Quando Deus percebe que Jonas ama aquela planta, Deus manda um verme que mata aquela planta. E Jonas não aguenta mais. Começa a pedir para morrer. Para mim, me é melhor morrer do que viver. E Deus fala com Jonas de novo. E de novo Jonas ouve. E Deus diz para Jonas: Jonas, preste atenção em você.
Veja o que você está fazendo, Jonas. Você está todo sentido por causa da morte de uma planta que você não plantou, que não cresceu por sua causa. E está todo furioso porque eu tenho misericórdia de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Você acha razoável isso? E surpreendentemente o livro de Jonas termina assim, com uma pergunta. Porque o livro de Jonas não é só sobre Jonas, é sobre todos nós. Que cremos em Deus, que amamos a Deus, que vivemos para Deus, mas ainda carregamos nossas enfermidades de alma. Eu digo que a história de Jonas fala de 5 sinais de enfermidade de alma que nós precisamos tentar, pelo menos, identificar na nossa vida, se for o caso. Primeiro, conteúdos emocionais mal elaborados ou mal resolvidos. Mágoa, rancor, ressentimento, trauma, medos antigos, experiências que tivemos e que nos marcaram e que até hoje nos perseguem como fantasmas a nos assombrar. Eu atendo pessoas todos os dias, atendo cristãos e não cristãos, atendo pastores. Como tenho conhecido gente de Deus doente de alma, que não conseguiu perdoar um pai, uma mãe, que não conseguiu ressignificar um abuso, uma violência, um abandono, que tem medo de que uma situação análoga àquela do passado se imponha e que acaba, por isso, repetindo cenas que trazem sofrimento e dor. Nós chamamos isso em psicanálise de compulsão à repetição. Quando uma pessoa, por causa de uma cena antiga não resolvida, fica criando cenas parecidas para tentar inconscientemente resolvê-las agora. Como se fosse possível resolver a cena antiga na cena atual de forma retroativa. Então a menina foi criada num lar onde o pai bebia, era agressivo, violento. Ela tentava salvar, como criança que era, esse pai da vida em que ele vivia. Não conseguia, se sentia culpada por isso. Essa menina cresceu ressentida desse pai por causa das coisas que ele fazia. E aí, quando ela finalmente é jovem, ela começa a namorar um sujeito que tem as mesmas características compulsivas, agressivas do pai. E ela tenta de todas as formas salvar esse sujeito. E não consegue, porque o sujeito é terrível, faz ela sofrer. Com muito custo, ela larga desse sujeito, com a ajuda da igreja, com a ajuda dos amigos. E não demora nada, ela está namorando outro sujeito que faz as mesmas coisas com ela. Aí um dia até os amigos começam a abandoná-la. Olha, com você não dá não. Quando a gente acha que você está melhorando, você piora tudo. É o rapaz que, tendo crescido num ambiente onde ele não se sentiu amado, um pai austero, rigoroso, cobrador, que nunca fez um elogio, que nunca disse uma palavra boa. Eu atendi um homem esses tempos atrás, quase 60 anos de idade, e ele chorava ao me dizer: eu nunca ouvi uma palavra boa do meu pai, nunca. Só palavras ruins. E chorava. Esse sujeito cresce com uma culpa poderosa por não ser amado. E para tentar minimizar essa culpa, esse sujeito canaliza na direção de todas as pessoas todo o seu desejo e todo o seu esforço para agradar quem quer que seja.
Então ele não sabe dizer não para ninguém, ele assume mais responsabilidades e compromissos do que pode dar conta, ele prejudica a si mesmo e até a sua família para poder agradar outros, está sempre envolvido em situações ruins, porque tudo que ele está tentando fazer é provar para si mesmo, lá no seu interior, no universo inconsciente que ele carrega com ele, que a culpa pelo pai não o amar é do pai e não dele. E esses conteúdos vão nos sabotando. Atendi uma vez uma jovem que foi violentada pelo pai. E qual não foi a minha surpresa? Ela se culpava disso. Primeira vez que ela chegou na minha clínica, trazida pela mãe, a mãe disse: por favor, ajude minha filha, ela está com crise na sua sexualidade. A hora que eu olhei para a menina estava vestindo uma calça dessas bem largas, cheias de bolsos, rasgada na barra, arrastando no chão, bem folgada, uma camiseta preta, surrada, desbotada, larga, dava para pôr 2 meninas daquela dentro da camiseta, um rosto pálido, abatido, um cabelo desarrumado, desgrenhado, nenhum acessório, quase corcunda, e falava como se fosse um menino, e um menino bem do ceboso, bem do diferente, estranho. E eu percebi que havia ali uma questão a mais do que a simples questão da sexualidade. Demorou para ela me confessar que ela foi abusada pelo pai de determinada idade, até determinada idade na infância. E foi quando eu pude perceber e ajudá-la a perceber que a crise dela não era com a sexualidade, era com a beleza. Porque ela se culpava com a ideia que funcionava para ela como um pensamento intrusivo de que ela tinha seduzido o pai. E de que a culpa do pai ter feito com ela o que fez era dela. Então ela se comportava de modo que nenhum homem a desejasse outra vez. Quando eu pude ajudá-la a tratar os seus traumas e vencer as amarras emocionais, essa moça hoje é uma bela moça, está casada, já tem filho. Porque decidiu vencer seus conteúdos mal resolvidos. Jonas é esse tipo de gente, conteúdo emocional mal resolvido, raiva, ódio, mágoa, rancor. Segunda marca de Jonas, indisposição para lidar com problemas simples. Jonas se tornou aquela pessoa que coisa pequena vira grande, problema fácil de resolver vira um drama. É ir para Nínive pregar, ele vai para Tarsis. É andar 3 dias, ele anda uma tarde. É fazer uma coisa, ele faz outra. Parece que a pessoa está sempre criando o contexto do seu próprio sofrimento. Se Jonas vai a Nínive, do jeito que Deus mandou, prega contra Nínive, Deus não pediu para ele pregar a favor de Nínive, pediu para ele pregar contra Nínive, chamar Nínive ao arrependimento. Se Jonas faz o que Deus mandou, Jonas não precisa passar por uma tempestade, Jonas não precisa gastar dinheiro à toa, Jonas não precisa ser engolido por um peixe, Jonas não precisa ser vomitado, Jonas não precisa estar fedendo. Mas Jonas cria para si mesmo o problema. Jonas é o perfil do autossabotador. Eu e você conhecemos gente que se sabota. Gente para quem a gente diz: amigo, amiga, você tem tudo para ser feliz, e não é. O sujeito tem um casamento lindo, mulher dele é uma graça, bonita, inteligente, amorosa, mãe amorosa, tem filhos bonitos. O tempo todo ele está fazendo esforços que parece que ele quer jogar essa família no lixo. Aí o dia que finalmente perde a família, chora.
Corre na igreja, pede pelo amor de Deus para alguém ajudar. Pastor, fala para minha mulher voltar para mim. Mas irmão, por que você fez o que fez? Não sei. Quando eu vi já estava fazendo. Irmão, esse negócio de quando eu vi já tinha feito é demônio, tá? A verdade é outra. Gente que sente que não merece viver bem. Gente que sente que precisa estar sempre se punindo de algo. Gente que parece estar sempre criando armadilhas no próprio caminho. O problema da autossabotagem não é que eu sou um inimigo poderoso de mim mesmo, é que eu sou um inimigo ardiloso de mim mesmo. Eu me ataco pelas costas, eu monto armadilha para mim onde eu sei que eu vou passar. Eu atendo pessoas que têm tudo para ser felizes e não são. Porque criam seus próprios problemas. Eu tenho um livro chamado Sabedoria para Viver e Ser Feliz, ele é esgotado. Primeiro capítulo do livro eu digo, preciso de sabedoria, porque boa parte dos meus problemas eu mesmo criei. Sabe quando você perdeu um voo porque chegou atrasado no aeroporto e antes disso não estava fazendo nada? Mas por que vocês atrasaram? Ah, virou uma correria de última hora. Não, não virou. Sabe você que esquece o aniversário da esposa? O aniversário de casamento? E todo ano você esquece? E você não é uma pessoa que não saiba que dá para anotar isso em algum lugar. Mas não anota. Aí depois que esquece, fica com culpa. Ai meu Deus, por que eu fui esquecer? Porque vive sabotando aquilo que tem valor. Já está no 5º emprego. Em cada um cria uma situação que exige que as portas se fechem. A autossabotagem é um drama que eu tenho visto na vida de muito crente até. Terceiro, incapacidade de se alegrar com a alegria dos outros. Jonas, o tempo todo, vive de se ressentir e de se doer com as bênçãos que Deus derrama sobre outras pessoas. Especialmente sobre Nínive. Irmãos, Deus salva uma cidade inteira. Nínive não dá um glória. Ou Jonas não dá um glória. Jonas se dói. Não acredito. Por quê? Sabe aquela pessoa que quando vê Deus abençoando a outra, ao invés de dizer glória a Deus, pergunta por quê? Por que ele não eu? Na igreja uma vez, uma pessoa deu um testemunho maravilhoso de uma restauração na família. Terminou o culto, veio uma senhorinha na minha direção. Estou muito brava com Deus. Quando alguém parar na minha frente e fala, estou muito brava com Deus, eu faço assim, ó. Porque vai que vem um raio. Eu não tenho nada com isso. Queima só a pessoa. Não precisa me queimar. Falei, por quê, irmã? Porque eu estou nessa igreja já faz 3 anos orando pela restauração da minha família. Essa pessoa chegou 1 mês que eu sei. E já está dando testemunho. Eu olhei para ele e falei assim, é duro, né? Ela falou o quê? Eu falei, inveja. Coisa ruim de sentir, né? Inveja. A gente não se alegra. A mulher chega em casa e diz assim, bem, fui chamada lá para trabalhar no ministério da igreja. O marido, ao invés de dizer, parabéns, amor, que notícia boa. Ele falou assim, mas que hora você vai fazer isso? Cara, você é muito chato, com todo respeito. É muito chato.
bem, olha a roupa que eu tô, que linda, serviu certinho. Que dinheiro você comprou isso aí? Um dia minha mulher falou assim: amor, tem R$50? Eu falei, para quê? Ela falou, para te roubar. Eu te roubo. 20 anos que eu te roubo. Eu estou juntando esse dinheiro. Eu só estou vendo mulher aplaudindo. Eu fiquei com uma vergonha. Irmão, você não quer me dar os R$50? Não dê, mas pra quê? Pra quê? Não, aí tinha que dar 200. Pra quê? Como assim pra quê? Tô sentindo que há uma crise aqui. Tô sentindo que há uma crise aqui. Isso precisa ser resolvido, irmão. Às vezes a gente não tem palavra boa, é melhor ficar quieto, sabia? É melhor não falar do que falar algo que machuque o outro. Jonas estava tão enfermo de alma que a alegria do outro o ofendia. Eu falo na igreja que eu pastoreei. O problema da gente não é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram a gente até gosta. É bom todo mundo estar na miséria. A gente não se sente tão mal com a gente. Agora, se alegrar com os que se alegram pesa. Porque você tem que reconhecer que o outro acertou no caminho, que Deus está abençoando e que talvez o seu tempo não tenha chegado. Quarto sinal de enfermidade emocional em Jonas. Aqui eu acho que é alguma coisa que muitos de nós precisam repensar. Apego exagerado a valores de importância secundária. Apego exagerado a valores de importância secundária. É Jonas com a planta. Ah, minha plantinha, minha vida é minha plantinha, tudo que eu tenho nessa vida é minha plantinha. Ai, que bom que eu tenho você, minha plantinha. O Jonas está doente, gente. É a pessoa com dinheiro. É a mulher com a limpeza da casa. Aí a mulher limpa a casa. E o desejo dela naquele dia é que a família vá passar 1 mês no hotel. Porque a casa está tão limpa. Eu sei, é ruim limpar as coisas e o outro sujar. Eu sei. Às vezes eu falo, irmã, será que você não está dando muito valor a uma coisa secundária? Irmão, será que você não está dando muita importância para alguma coisa secundária? Quando a gente faz isso é porque está faltando prioridade na vida da gente. E por último, quando a gente tem pensamentos de abandono da cena. Defenestração é o nome que nós usamos na clínica. Quando a pessoa se lança para fora da cena. Porque ela entende que no abandono da cena ela tem uma solução. Então é o marido que fica alimentando pensamentos de divórcio, porque ele acha que é isso que vai resolver o problema. É a mulher que fica alimentando desejos de separação, porque ela acha que essa é a solução. São os filhos que ficam alimentando a ideia de que um dia vão sair e aí estará resolvido tudo. É a pessoa que vê a solução para o trabalho dela, a única solução, se demitir. É a pessoa que tem uma crise na igreja e a única solução que ela enxerga é mudar de igreja. É a pessoa que de repente percebe que a sua vida entra em colapso e qual que é a ideia extraordinária que ela tem? Mudar para outra cidade. São esses abandonos de cena que finalmente culminam num desejo de morte. Porque a morte é o supremo abandono nesse caso. O que é um suicídio? Um suicídio não é um assassinato de si mesmo, é uma protagonização de um abandono da cena. Não é da vida que o suicida desiste, é do sofrimento. É um abandono da cena, ele pula para fora, defenestrar, pular da janela.
Se você vive do sentimento de que tem que ir embora, de que seria melhor morrer, de que só separando tem jeito, você está doente. Porque deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus, tudo tem jeito nessa vida, Jesus ressuscitou. Tudo tem jeito nessa vida. Não há dor que nunca cesse, não há sofrimento que não passe, não há problema que não possa ser enfrentado e vencido, não há gigante que não caia. Jesus ressuscitou. Jonas pede a morte porque ele não quer mais encarar o que ele está encarando. O que é que eu aprendo com Jonas? Eu vou apenas pontuar para você em alguns minutos. Primeiro, tem uma hora que a gente precisa parar de fugir. Essa é a primeira lição que eu aprendi com Jonas. Tem uma hora que a gente aprende que é preciso parar de fugir. Irmão, olhe na minha direção. Pare de fugir dos seus problemas. Pare de fugir dos seus traumas infantis. Pare de fugir dos seus ressentimentos. Comece a deixar Deus tratar isso. Porque uma coisa que eu aprendo na Bíblia é: você pode fingir que não está acontecendo nada. Deus não entra nesse jogo. José estava no Egito já há 22 anos, quando Deus traz os irmãos dele para resolver a questão. Uma coisa que eu aprendo no livro de Jonas, não é Nínive que precisa de Jonas, é Jonas que precisa de Nínive. Para fazer o que Jonas fez em Nínive, Deus podia ter mandado a mim, talvez você, qualquer pessoa daquela época. Podia ter mandado a mula de Balaão, aquela sim, pregava bonito. Sempre me faz lembrar uma história. Pastor Marcos, primeiro culto que eu preguei na IPI em Marília, primeiro ministério meu, tinha assumido como pastor. Estou sentado no primeiro banco, tenso, vai ser minha primeira mensagem, pedindo a Deus que me use, que me abençoe, com medo de não ser bom. Chega do meu lado uma senhorinha dessas pequenininha, bonitinha, cheirosinha, cabelinho preso, toda jeitosinha, e fala assim: boa noite, pastor. Boa noite, minha irmã. Tudo bem com o pastor? Tudo bem, minha irmã. Pastor parece ansioso. Falei: minha irmã, eu estou um pouquinho sim, vou pregar pela primeira vez hoje, estou aqui pedindo a Deus para me usar. Fique tranquilo, pastor. Pois se Deus usou até uma mula, há de usar o senhor também. Eu nunca soube se ela quis me ajudar ou me ofender, eu nunca soube. Hoje ela está na glória, mas eu vou encontrá-la um dia e falar: irmã, vem cá, me tira uma dúvida. Fazer o que Jonas fez em Nínive, qualquer um faria. Não era Nínive que precisava de Jonas, era Jonas que precisava de Nínive. Eu aprendi isso no meu ministério. O meu ministério nunca precisou de mim, mas eu precisei tanto dele. Meu ministério me protegeu tantas vezes de fazer alguma bobagem. Meu ministério me levou tantas vezes a me reconciliar com Deus quando naturalmente eu me afastaria. Meu ministério sempre foi um cuidado de Deus comigo e não um cuidado meu com os outros. Eu cuido dos outros? Cuido. Mas isso faz bem para mim. Quando você deixar Deus tratar suas feridas, você vai experimentar o bem-estar que só experimentam aqueles que são tratados por Deus. Segunda coisa que eu aprendi no livro de Jonas. Há momentos na vida, diga, em que precisamos voltar ao básico. Quando Jonas foi engolido por um peixe, diz a Bíblia Sagrada que Jonas orou do ventre do peixe. E quando você lê a oração de Jonas,
A oração de Jonas tem uma frase que se destaca e chama muito a minha atenção. Quando ele diz, o que votei, pagarei. Por que Jonas diz isso? Porque quando ele foi nomeado profeta em Israel, ele fez o juramento profético. E o juramento profético em Israel consistia de duas afirmações. As duas afirmações eram, onde Deus me mandar ir, irei. E o que Deus me mandar falar, falarei. É no ventre do peixe que Jonas diz, o que eu votei, pagarei. Porque era exatamente o que ele não estava fazendo. Irmão, irmã, sabe o que vai voltar, o que vai salvar o seu casamento? Vocês voltarem ao começo e simplesmente fazerem o que faziam no início. No início, eu tratava minha mulher de um jeito que fez ela casar comigo. Aí, de repente, hoje eu trato minha mulher de um jeito que faz ela querer me matar. Por que eu não faço o que eu fazia no início, quando ela decidiu casar comigo? Houve uma época que você brincava com o seu filho, ele era pequeno. Agora você está aí cheio de dedos, ofendido com seu filho ofendido com você, e vocês não se falam faz tempo. Atendi um homem uma vez na minha clínica, ele estava vendo um drama com o filho. Marcelo, não falo com meu filho há anos, ele só vai na minha casa por causa da minha mulher, mas não fala comigo, não deixa eu brincar com o meu neto, me odeia meu filho e eu não sei mais o que fazer. Dentre tantas coisas que nós conversamos, e dentre tantas ajudas que eu dei para aquele homem, um dia eu fiz uma pergunta para ele. Qual foi o último momento bom entre você e seu filho que você se lembra? O menino dele devia ter naquele momento uns 25, 26 anos, era casado. Ele disse assim, minha última lembrança boa com meu filho, ele tinha 8 anos. Eu perguntei, do que se trata? Que lembrança é essa? Ele falou, eu me lembro que nós brincávamos de luta. E o meu filho tentava me derrubar no chão, e aí quando eu queria deixar ele vencer, eu caía no chão, ele subia em cima de mim, punha o joelho assim no meu peito, levantava a mão e dizia, ganhei. E falando isso para mim, ele chorou. Quando terminou aquela sessão, eu disse assim, posso te fazer uma sugestão? Eu normalmente não faço sugestões. Ele disse, pode. Eu falei, lute com seu filho. Ele falou, não, mas você não entendeu, meu filho já é adulto. Eu falei, não, eu entendi, lute com seu filho. Ele falou, como assim? Eu falei, não sei, dá um jeito. Dá um jeito de lutar com ele. Ele saiu meio cabisbaixo. Eu entendi que ele não gostou da ideia. Mas passou 15 dias, ele voltou. Marcelo, você não sabe o que aconteceu. Foi o quê? Lutei com meu filho. Falei, como é que foi? Me conta. Estava em casa. Aí eu fui sentar no sofá, sentei meio perto dele. Ele falou assim, cuidado. Aí eu olhei para ele, lembrei de você falou, falei, cuidado não, hein, rapaz, eu ainda te dou um pega igual eu te dava quando você era pequeno. O moleque olhou e falou assim, vem. Ele foi. Rolaram, disse que o moleque deu umas fortes para descontar da vida toda, sabe? E aí a mãe começou a dar risada, a irmã começou a dar risada, quem vai ganhar, e os dois ali, tipo um movimento de judô no chão. De repente, disse que o moleque deitou ele no chão, pôs os 2 joelhos nos ombros dele, levantou a mão e disse, ganhei. A hora que eles sentaram, ele depois de 3 paradas cardíacas, ele botou a mão na perna do filho e falou assim, filho, eu tenho tanta saudade de você, cara. Eu tenho tanta saudade da gente, como era quando você era pequeno. Eu não sei o que eu fiz, que eu afastei você, mas eu quero que você me perdoe. O filho ficou com o olho todo marejado, não respondeu. Ficou um clima estranho. Passou um pouco, o filho puxou um papo com ele. Na hora de ir embora, o abraçou. Ele falou, hoje meu filho vai em casa e me abraça. Como é que você sabia? Eu falei, irmão, tem horas que tudo que a gente precisa é voltar ao básico.
Você fica tratando seu filho como um adversário, como um inimigo empresarial corporativo. Ele é teu menino, cara. Ele só quer uma palavra boa tua. Ele só quer um abraço teu. Ele só quer um sorriso nesse seu rosto. Ele não lembra como é o seu sorriso. Às vezes a esposa só está esperando que você fale o que faz 20 anos que você não fala. Às vezes a gente só precisa cumprir o que a gente combinou lá no começo, quando a gente não estava escravo das nossas doenças emocionais. Terceiro, tem horas, diga, que a gente precisa aliviar a bagagem, jogar o peso extra. Foi o que Jonas aprendeu no navio. Tem hora que a gente precisa jogar o peso extra fora. Está com compromisso demais? Vamos repensar. Está com rancor demais? Vamos perdoar alguns já? Começar hoje? Quem topa jogar a carga fora hoje? Em nome de Jesus. Peso extra, peso extra. Para o navio não afundar, a gente tem que jogar a carga fora. Talvez pecado. Talvez hoje você precise tomar umas decisões de pôr o pecado fora da sua vida. Talvez hoje você precise tomar a decisão de romper com algumas práticas. Isso é peso extra na sua vida, só está te fazendo mal. E finalmente, tem hora na vida, diga, que tudo que a gente precisa é confiar no Senhor. Deus sempre sabe o que é melhor para nós, irmãos. Sempre, sempre, sempre. A gente é que não sabe. E aí fica batendo cabeça. Quando Jesus estava na cruz, ninguém estava entendendo nada. Mas Deus estava fazendo o melhor por todos nós. Talvez você não entenda por que está tendo que ir para Nínive. Deus sabe. Jonas não entrou para a história por ter sido profeta em Israel. Jonas entrou para a história por ter sido profeta em Nínive. A sua dor, o seu sofrimento, o seu trauma, a sua lembrança amarga, o seu prejuízo, a sua tristeza mais aguda, é o que Deus vai usar para a sua mais poderosa vitória até agora. Não tenha dúvida disso. A cruz não é o fim da linha para Jesus. A cruz é o triunfo dele. Aquela cruz hoje para nós não é símbolo de vexame, nem de sofrimento, nem de morte. É sinônimo de salvação. Feche seus olhos por um instante, eu quero orar com você.